Twitter do Flamengo. Vamos lá. Mais um na lista, hein? Rapaz, o atleta Thiago Maia foi diagnosticado com Covid-19, iniciou a quarentena. Então a gente já tinha o Bruno Viana, o René e agora o Thiago Maia. Professor, copo meio cheio, copo meio vazio, né? Vamos lá. Preocupação, claro, com relação à doença, né? Que a gente torce aqui para que se recupere, que não tenha nenhuma consequência, né? Mas, assim, são reservas, né? São reservas. Mas, por enquanto, o problema pegou jogadores reservas. Assusta, hein, Abel? Porque começa com reserva, convivência ali, pode pegar algum titular. É uma preocupação, um ponto de atenção para esse Flamengo? Pode atrapalhar muito aí? Com certeza, pode atrapalhar qualquer clube. E praticamente todos os clubes do Brasil já viveram esse tipo de problema, né? É preocupante, porque quando muita gente pensa que o problema já passou, já acabou, tá uma boa parte da população adulta vacinada, pode parar de usar máscara, pode ficar tranquilo. Infelizmente, eu gostaria de pensar assim, mas infelizmente a gente ainda está longe dessa realidade. Melhorou, não está mais saturado lá o número de leitos nos hospitais, não estão tão cheios, diminuiu o número de mortes, enfim. Mas o problema ainda está aí, tem as variantes. Não somos especialistas, não é esse o nosso assunto, mas ele está aí. Está aí e está afetando os clubes. É óbvio que o Flamengo tem que se preocupar, todos os clubes têm que se preocupar. Tomara que não seja um novo surto, né? Imaginou, no momento decisivo de Libertadores, Copa do Brasil também, daqui a pouco voltando os mata-matas. Mas é para se preocupar sim. Tomara que pare por aí, que não haja um novo surto nem no Flamengo, nem nos outros times. Mas tem que tomar muito cuidado, e aí eu estou falando em relação a todo mundo do futebol, dos esportes, mas todos nós, em geral. Eu, por exemplo, já tomei as 2 doses. Muito legal, estou feliz, mas continuo me cuidando. Claro. Infelizmente, ainda não chegou a hora da gente voltar a fazer tudo do jeito que a gente fazia antes. Claro. Sabe o que mais vem na minha memória aqui, ô professor, com relação ao Thiago Maia? Diga. Ele entrando em campo, né? O cara está com Covid. Ele entrou em campo, conviveu com os outros, jogou no meio dos outros, estava no banco de reservas, né? Aí eu já fico olhando. Pegou avião. Será? Frequentou aeroporto. Pegou avião. Conviveu, né? Conviveu, teve uma vida e aí, hein? social. Esse é o problema, né, William? Durante todo esse tempo, a gente está forçando algumas barras. A verdade é essa. Forçando, eu digo, como sociedade, né? Porque se tudo estivesse normal, nós não estaríamos, por exemplo, aqui nesse momento, fazendo esse programa remotamente, como estamos fazendo. Então, é uma questão de como nós vamos trabalhar com essa transição. Logo estaremos de volta, espero, nos nossos estúdios. Assim como a vida, aos poucos você vai ouvindo a volta de público, mas isso não pode ser acelerado dessa maneira tão irresponsável, porque aquilo que você falou, a gente está tentando o tempo inteiro controlar uma coisa que não tem absoluto controle, a não ser que você não se exponha a ela. Então não tem como você saber se só reservas pegarão o vírus, porque o Thiago conviveu com muita gente, conviveu com adversários, conviveu com árbitros, conviveu na chegada, na saída. É por isso que é incontrolável, é muito complicado controlar. E nesse momento para o Flamengo também muito ruim, porque tem a questão psicológica, né? O Flamengo vivia um momento tão bom de cabeça. Todos nós falávamos da Revolução Renato, que é uma revolução que tem muito a ver com astral, com convivência, com o clima no trabalho. E aí tem essa questão psicológica, né? A gente começa a ficar com medo. Pessoas que conviveram, o próprio jogador, cada organismo reage de uma maneira, a gente fica muito preocupado, antes de tudo, claro, a saúde do jogador e dos jogadores, né? Sejam reservas ou sejam titulares, a gente quer sempre o melhor para a saúde de todo mundo. Mas isso abala, inclusive, as relações de trabalho, né? Psicologicamente, fica todo mundo assustado, preocupado, perguntando, fazendo aí as contas, estamos aí com os 3 quarentenados e esperamos que pare por aí. É só o que a gente pode esperar a essa altura, né? Já que se algo foi feito errado, já foi feito antes. Agora não tem mais jeito.
Talvez aí nesse momento a grande ameaça para essa campanha do Flamengo, hein, o Prates? Sem dúvida, né, William? Porque, obviamente, é uma preocupação e é uma situação que o time, claro que ele perde esses jogadores que não têm condições de ser escalados, de ser relacionados, de treinar com os outros companheiros, mas claro que a preocupação é em relação à saúde, né, a recuperação de cada um. Tomara que todos eles se recuperem bem desse problema, né, porque eles ficam infectados e aí, claro que eles vão ficar isolados, vão ficar em quarentena, porque aí o clube vai cuidar e vai dar consciência de cada um também, a recuperação de cada atleta, e a gente não sabe que tipo de impacto isso vai ter no dia a dia, que tipo de problema, de prejuízo isso vai trazer para o Renato, para os jogadores também. E em um primeiro momento, William, me parece que há um temor, né? Quando você tem uma notícia e alguém testou positivo, alguém está infectado, você logo pensa o seguinte, olha, mas ele conviveu com mais 35, 40, 50 aqui, né? E aí como que vai fazer? Às vezes o teste positivo aparece para um e demora um pouquinho mais para aparecer para outro. É uma preocupação que o Flamengo tem. É uma preocupação que realmente o clube tem a curto prazo e que é algo que, claro, que interfere no trabalho. Não acho que o time vai ter uma queda de rendimento por isso, os jogadores vão jogar menos por isso, mas que há um temor, uma preocupação muito grande, tudo isso que fica, não tenho dúvida não. Não é jogar menos, né? Mas, sem dúvida, mas aparecerem outros infectados. Porque, como eu disse, até agora, pelo amor de Deus, estamos falando de seres humanos, não importa se o cara é titular, reserva, se é o roupeiro, se é o cara que faz a limpeza, não importa, a gente está falando de vidas, né? A gente está falando da saúde das pessoas. Mas trazendo ali para a realidade do campo, por enquanto, afetou reservas. Mas os reservas convivem com os titulares. Já imaginou? Pega algum dos principais jogadores ali e tal, desfalca o Flamengo, pega um, pega dois, três. E aí a gente sabe como as coisas funcionam, né? Tem time aí que foi esfacelado. Ainda o ano passado, né? Equipes que foram esfaceladas por causa do Covid, né? Felizmente os jogadores se recuperaram e tudo, mas aí tem a questão do período em que estão infectados e depois da recuperação. Rafael Veiga, por exemplo, deu declarações aí que demorou para recuperar, né? A capacidade pulmonar e tudo. Então não é simplesmente assim, é só aquele momento passou, tá tudo certo, virou a chavinha. Não, tem consequências. Não é só o voltar, que pode ter né, consequência... Fala, professor. Não é só voltar, é como volta. Como volta. É quem volta, né? Porque cada organismo reage de um jeito. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente teve com esse vírus desde o começo é achar que o vírus é inteligente no sentido de separar o titular de reserva. Outra ameaça pode ser o jogo de volta com o Olímpia. Aí você fala assim, William, pera aí, ó. Você outro dia tava falando que o Flamengo é favorito para ganhar o título, tá falando que o jogo do 4-1 tem risco na volta? Você falou, veja você só isso. All-in. All-in. Então por que você tá falando que... Não é? Por que você tá falando que tem risco na volta? Deu para trás? 6-4. O Miguel Brunotti, ele é presidente do Olímpia. Ele falou assim, ó, incrível a ação do árbitro, que não só não expulsou o jogador diretamente, ele deveria ter sido preso, tá falando da Arrascaeta, hein? E também deu a falta para o Flamengo, tá? O Olímpia, na atual conjuntura, o Abel, ele não tem nada a perder. O time do Olímpia não tem nada a perder. Já tomou 4-1, né? A casa já está arrombada ali e está difícil de recuperar. Isso aí que aconteceu e toda essa reclamação, o treinador, inclusive, do Olímpia, que só deu um pronunciamento, não quis falar com a imprensa, criou um clima que preocupa para a volta, e eu te falo, a preocupação não é pelo placar, não. É no seguinte sentido, Abel, o revide. A volta do jogo contra o Olímpia ter essa questão de vingança. Os caras irem com sangue nos olhos e serem mais ríspidos nas entradas, né? Chegar um pouco mais forte. E isso poder, inclusive, atrapalhar aí alguns jogadores do Flamengo, causar, sei lá, algum tipo de lesão, algum tipo de coisa que possa prejudicar o Flamengo. Tá criando um clima nesse sentido, Abel? Olha, tomara que não, viu, William? Eu já assisti a esse lance diversas vezes e agora estava até olhando aqui na minha telinha, vendo mais uma vez, e não consigo ver a intenção do Arrascaeta. Realmente ele atinge o jogador do Olímpia, que teve fratura, foi para o hospital, foi muito feio, muito grave, mas foi sem querer. Né? Muita gente, eu vi nas redes sociais, ele deu um soco, o próprio presidente do Olímpia dizendo que ele deveria ter sido preso. Eu acho que o jogador do Olímpia comete a falta e ali no movimento do corpo
o Arrascaeta acaba atingindo, ele tá, se fosse um soco ele estaria assim, com a mão assim fechada, né? Sim. Não aberta, e ele ainda cai. Então, foi sem querer, na minha opinião foi sem querer, ele acaba atingindo, mas foi sem querer. Tomara que esse tipo de declaração, ou tudo que aconteceu no jogo de ida, não provoque aí um clima pesado de violência, aí a arbitragem é fundamental para coibir esse tipo de coisa pro jogo, e para que o jogo de volta tenha futebol. É muito difícil o Olímpia reverter, né? Tomara que eles não vão para esse lado de já está perdido agora, vamos partir para pancada. Ou no português, claro, para porra, né? Tomara que não. Flamengo, Covid. Flamengo, jogo de volta pelo clima tenso. E agora? Daqui a pouquinho, daqui a 28 minutos, vai começar a próxima edição do Sport Center. E uma coisa vai começar junto também, a convocação da seleção brasileira para as eliminatórias. Lembrando que são 3 jogos, está acostumado com 2 jogos, né? Por causa dos problemas com relação à pandemia, atraso de calendário, 3 jogos. E aí tem a bendita da convocação da seleção brasileira. Ai. Eu tô falando aqui do Flamengo porque tá na sequência, né? Mas tem preocupação pro Galo, tem preocupação pro Palmeiras, porque não é só a seleção brasileira, são as seleções, né? Então tem um Gustavo Gomes no Palmeiras, a gente tem do outro lado, a gente tem um Arrascaeta no Flamengo, né? Vamos ouvir o que o Gabigol falou sobre uma possível convocação. Vamos lá. Dividido não. Quando eu tô no Flamengo, eu vou dar minha vida, como sempre. E quando eu estiver lá, eu também vou dar minha vida. É minha seleção, é minha pátria. Então, é sempre uma honra ser convocado. Claro que sexta-feira vamos esperar a convocação, vamos ver se pinta meu nome lá. Mas é claro que é meu sonho estar sempre indo para a seleção e disputar uma Copa do Mundo. Então vamos lá. Gabigol, né? Números dele após a Conmebol Copa América. 8 jogos, 7 gols e 3 assistências. Que fase horrorosa do Gabigol, né? Nossa, que péssimo, né? 7 gols e 3 assistências. Professor Celso Zelt, tem como não convocar o Gabigol? Não tem não. Tanto que se ele não estiver na lista, vai ser a primeira discussão nossa aqui. Agora, eu jamais pensei que aos 53 anos de idade eu fosse ver no espelho. Para quem não sabe, o espelho são os assuntos que a gente vai discutir no programa, né? Que o Leão passa pra gente. Ali tinha uma frase, a frase é até mais em relação ao Galo, né? Perguntava assim, Hulk e Arana correm risco de serem convocados? Convocação virou um risco. E virou mesmo, né? Virou porque incomoda o torcedor. Se você perguntar para um rubro-negro se tem como o Gabigol não ser convocado, ele vai dizer, se tem. Eu não gostaria que ele fosse. Então acabou o tempo, né? Quando eu estava na escola, a gente ficava discutindo, o palmeirense com o corintiano, o meu time tem mais jogador que o teu convocado. Hoje já não é assim, hoje é o contrário, por uma série de questões.